Ô, gente linda do Dani, a paz. Oi, Vanusa. Hoje, Eli. Ué, você tá... Eli maravilhosa, esposa da minha vida, que eu te amo. Que eu seja o marido que Deus quer que eu seja pra você e que eu te surpreenda todos os dias, em nome de Jesus. Rua Maio. Ah, Érica, que bom que você tá aí, querida. Que bom, essa semana a gente vai conversar. Estou te assistindo aqui da Bélgica. Não sabia que você deu o nome do quarto de Bélgica, mas tá bom. Oi, Miriam. Oi, Nara. Benção, vamos lá. O tema de hoje é o Deus que queima seu filme. Você, meu amigo, meu amado, quero que você leia comigo agora um texto, que é um dos textos mais cabeludos da palavra. E eu quero deixar claro para quem que é esse texto que eu estou fazendo hoje. Andréia e Eda, esse texto hoje está sendo feito para você que já conhece a Deus. Este texto não é um texto, essa mensagem não é para quem está conhecendo Jesus agora. Lógico que vai servir, mas essa mensagem é principalmente para você que já anda com Jesus. Samarai, minha querida, a paz. Fala, Edu. Deixa eu ver aqui uma coisa. Pronto. Vamos lá. Lucas capítulo 12, verso 2. Ele fala assim. Jesus falando, o próprio Jesus falando. Não há nada encoberto que não há de ser descoberto. Não há nada oculto que não há de ser sabido. Deus eterno, tem misericórdia de nós. Eu tenho uma notícia que eu gosto de falar, que ela é ótima, mas ao mesmo tempo ela é terrível. É a notícia de que Deus conhece tudo o que acontece no seu coração. Isso é maravilhoso porque Ele sabe tudo que eu sonho, Ele sabe tudo que eu planejo, Ele sabe tudo que me dói, Ele sabe tudo que eu preciso, Ele sabe tudo aquilo que me magoa, Ele sabe tudo aquilo que me deixa feliz. Deus sabe tudo aquilo que eu estou sonhando alcançar um dia, Deus sabe aquilo que Ele vai conseguir usar para me deixar feliz e para que a glória dele seja engrandecida. É impressionante como Deus faz isso. Ele junta o que você quer com o reino de Deus e ele faz o que você quer acontecer para que o reino de Deus dele cresça sobre a terra. Isso é incrível. Isso Deus faz comigo todos os dias. Isso é a parte boa de Deus conhecer o seu coração. Só que tem uma coisa ruim. A coisa ruim é que Deus também sabe a sujeira que acontece dentro do seu coração. Ele sabe todo aquele pensamento maldito e aquele pensamento que o diabo está encontrando brecha dentro do seu coração. Ele sabe toda a maldade. Ele sabe toda a coisa errada. Ele sabe o que está ali dentro que não faz parte do caráter de alguém que conhece a Deus. Ele sabe todo aquele pensamento que às vezes são pensamentos que as pessoas acham que está certo. São coisas que você acha que está certo. Mas são coisas que Deus não quer. Você está com desejo, por exemplo, ai Senhor, vou dar um exemplo, bem tosco, mas verdadeiro. Ai Senhor, estou tanto querendo namorar alguém, ele sabe desse desejo. Só que Satanás percebe que você está carentinha, aí ele manda alguma coisa muito ruim. Algum rapaz que não é de Deus para sua vida, alguma mulher que não é de Deus para sua vida. E aí o diabo sabe que aquilo lá é um desejo do seu coração e Deus também sabe. Deus vai te avisar muito, foge. Foge que isso não é do meu agrado, não é isso que vai te agradar. Mas você esquece a voz de Deus e você prefere ouvir a voz da sua própria carne e da sua própria vontade. Aí você cai nos contos de fadas do quinto dos infernos e você não cai no que Deus tem para você. Deus não quer que você tenha nada dentro do seu coração que agrida a santidade dele e que atrapalhe a sua caminhada. O prazer de um pai é ver o filho bem. Eu creio que o prazer do meu pai, do pai de Eli, é ver a gente bem casado, é ver a gente feliz, é ver a gente bem realizado na vida. Eles amam ver isso, eles amam que a gente vá mais longe do que eles. Todo pai que ama de verdade, mãe que ama de verdade, deseja que os filhos vão muito mais além do que eles. Por isso Jesus fala que nós faríamos obras ainda maiores que as dele, porque ele quer que nós vamos muito mais além do que ele fez. Estou falando de Jesus. Só que para fazer isso, no nosso coração não pode ter nada que ofenda a Deus. Gente, eu estou me arrumando aqui porque essa cadeira machuca o bumbum, que é horrível, ela é dura. Não pode ter nada dentro do nosso coração que atrapalhe a nossa caminhada. Não existe meio crente, isso não existe.
Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você agrada um Senhor, ou você agrada o outro. Não tem como agradar os dois. Isso é bíblico, Jesus fala. Você tem que agradar um deles. E para ser de Jesus, você tem que ser radical. Para ser de Jesus, você tem que ser honesto. Para ser de Jesus, você tem que ser muito macho e muito macha. Até hoje ninguém me disse o contrário de macho. Não é fêmea. É no sentido de macho mesmo. De você quer comer mel, você chupa a bunda da abelha. Se você quer acender o fósforo, você risca no dedão. Acende o fósforo. Esse naipe assim. Caramba, ele se abriu a geladeira, mas bateu um bafo de comida aqui. Que deu uma fome, rapaz. Deus eterno. Gordo é uma porcaria. Olha, cheirão de comida gostoso. Eu acabei de comer, mas tenho fome, fazer o quê? Tem um vizinho aqui, vizinho do apartamento, pelo amor de Deus. Você que tá fazendo churrasco, vem trazer para mim um pedaço dessa carne que tá me matando aqui, amém. Vai que ele tá me ouvindo. Então, dentro do coração dos filhos, Deus não quer que haja nada que atrapalhe o relacionamento com ele. Deus, ele é uma luz perfeita, e eu quero enxergar a luz perfeita. Só que no meio do caminho eu coloco bloqueios, eu coloco anteparos, eu coloco coisas e situações que atrapalham a luz de Deus. A luz continua sendo perfeita, ela é imaculada e perfeita. O problema sou eu coloco coisas no caminho, eu coloco às vezes meu emprego na frente, meu casamento na frente, às vezes eu coloco um relacionamento na frente, às vezes eu coloco ganância na frente, eu atrapalho a luz de Deus de bater em mim. E aí que entra a parte do amor de Deus em queimar o seu filme. Se ele disse que em Lucas 12:2 que não há nada encoberto que não há de ser descoberto, Jesus está falando assim, o que está aí no oculto eu vou tirar, eu vou fazer sair para fora. Você não consegue entrar numa piscina e você pegar uma bolinha de ping-pong e você ficar com ela embaixo do pé. Você não consegue. Você vai ficar ali segurando, mas uma hora ela vai escapar, e a hora que ela escapar, ela vem com toda a força, e ela vai pular para fora da água, e todo mundo vai ver aquela bolinha de ping-pong saindo para fora. Isso é o pecado. Se você ama Deus de verdade, você quer viver uma vida com Deus de verdade, você tem um pecado oculto, eu vou te dizer agora, e não é uma profecia, é uma certeza, Deus vai fazer esse pecado sair à tona, e você vai ser envergonhado, e você vai ser envergonhada. Você vai queimar o seu filme, você vai ter o seu filme socialmente entre a sua igreja queimado. E para você recuperar a sua credibilidade é muito difícil. Keren, você engordou um pouquinho. Obrigado, queridas. Juro que eu não tinha percebido. Se você não tivesse avisado, eu não teria percebido. Muito obrigado pela sua observação. Você é fantástico. Te amo, tá? Se você não retirar logo esse pecado de dentro do seu coração, ele vai ser trazido à tona. E, cara, para você recuperar sua credibilidade com a sua igreja vai ser terrível. Eu lembro que em 2014, nós estamos em 2017. No final de 2013, vai fazer 4 anos. No final de 2013, o meu pastor me chamou e falou: Dani, preciso falar com você. Aí falei: meu Deus. Ele não falou Dani, ele falou Daniel Sade. Daniel Sade, preciso falar com você. Falei: eita Deus. Quando ele fala Dani é porque tá tudo bem. Se ele falar Daniel Sade, aí caiu a casa. Obrigado, Adriana, você é que linda também. Cheguei lá no escritorinho do gabinete pastoral. Chega lá o pastor com o zaião vermelho, véio. Tá triste. Um papel cheio de pecado escrito. Aí ele chegou pra mim e falou: Daniel, né? Não tava chamando de Dani, tava bravo. Daniel. E mostrou assim, ó. Você fez isso tal dia, você fez isso, tô sabendo que você fez isso, tô sabendo que você fez isso. Enquanto o velho foi lendo, meu olho foi crescendo assim, ó. E é que eu não tenho os olhos pequenos. E eu falava: santo Deus. Ou esse velho tem revelação, ou eu tenho alguns amigos muito dedo duro, ou, meu Deus, Deus fala com ele mesmo. Era tudo verdade. Todos aqueles pecados meus foram trazidos à tona. Todos aqueles meus pecados, eles foram trazidos na minha cara. Todos eles foram jogados na minha frente. Eu fui confrontado pela minha própria imagem no espelho. Ele mostrou para mim: esse é você. Puf, queimou meu filme. Puf. Eu quero ler um texto com você. 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5.
Deixa eu achar aqui. Verso 24. 1 Timóteo 5, 24 fala assim: o pecado de alguns homens são manifestos antes do dia do juízo. Por quê que o pecado de alguns homens é manifesto antes do dia do juízo? Porque é o jeito que Deus tem de te trazer ao arrependimento. É o jeito que Deus tem para trazer à tona aquilo que está errado, para que seja consertado e para que você volte a viver uma vida plena na presença dEle e que você consiga refletir a glória dEle na sua vida. Porque Deus não reflete a sua glória em vida suja. Ele só vai refletir o seu amor e a sua luz em quem é plenamente dEle. É um texto que eu sempre cito e eu amo, que é o texto de 2 Crônicas 16, 9. Eu amo. Ele fala que o Senhor, os olhos do Senhor passam pela terra. Ele vai passando pela terra. E ele passa para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é perfeito diante dele. Então Deus ele passa pela igreja procurando as pessoas que têm aquele coração puro, para nesses corações ele refletir a glória dele. Agora, se você quer fazer parte do reino de Deus e você vem com sujeira, Deus vai fazer a sujeira ser trazida à tona. E não é para sua vergonha, ou ainda que seja para sua vergonha, mas o foco ali é para sua cura. É para te tratar. É para te trazer ao arrependimento. É para arrumar a sua casa. Eu quero mostrar para vocês um outro texto cabeludinho. Abre comigo aí quem tiver com a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 5. Eu vou lendo para você desde o começo. A igreja de Corinto, a igreja para quem Paulo, a igreja para a qual, né? Olha para o nome relativo correto. Ou os irmãos da igreja de Corinto, para quem? Aí sim, Paulo escreveu essa carta. Era uma igreja muito rica, era uma igreja muito grande, era uma igreja cheia de teologia, era uma igreja cheia de dons, eles tinham todos os dons, a igreja de Corinto era fantástica. Mas eles tinham um problema sério. Apesar de saberem muito de Deus, apesar de terem muitas experiências com Deus, apesar de terem muita manifestação do poder de Deus, eles tinham muito pecado lá dentro. Eles viviam muito pecadores. E esse é o perigo de uma pessoa que ela fica muito cristalizada pela teologia. Ela perde o temor, ela perde o amor. Ela sabe muito, mas ela vive pouco. Ela sabe muito e o que ela sabe demais faz ela viver de menos. Ela olha as pessoas como se todas fossem robôs teológicos como ela. Mas não, o ser humano é amor, o ser humano é carente de amor, aliás. E tem níveis. Tem pessoas que começam com Jesus não sabe nada e tem pessoas que sabem muito. Eu não posso cobrar das duas a mesma coisa. Eu tenho que ser progressivo. Paulo fala, alguns precisam de leite espiritual, outros já podem de comida mais sólida. Essa igreja de Corinto, Paulo chega e fala assim em 1 Coríntios 5, ó. Eu estou ouvindo que entre vocês existe imoralidade, mas tanta imoralidade que nem mesmo entre quem não conhece a Deus se encontra. Existem pessoas que estão abusando da esposa do seu pai. Provavelmente a madrasta, pelo amor de Deus, porque eu não quero pensar que o cara pegue a mãe dele, é o fim aqui. Vocês estão inchados do quê? De palavra, mas não de poder. E nem ao menos ficam tristes. Para que eles não ficam tristes nem para se arrepender, eles veem o pecado. Igual eu lembro um irmão meu que uma vez ele fez uma besteira muito grande e eu fui puxar a orelha dele e falar, filho, não era para você fazer assim. Aí ele virou para mim e falou, Dani, não brigue comigo, eu já me arrependi e pedi perdão. Foi um negócio extremamente mecânico. Olha, Dani, eu fiz pecado, mais pedido de perdão e mais arrependimento igual perdão. Fiz a sequência. Pecado mais arrependimento igual perdão. Não é uma sequência matemática. Arrependimento é um quebrantado de coração, é mudar. Se você não mudou, foi remorso. E Paulo está batendo nesses caras. E aí ele chega aqui no verso 4 e ele fala assim, existem pessoas que elas pecam tanto que não adianta nem falar. E aí ele fala o verso 5 assim, ó, essas pessoas eu entrego para Satanás, para que a carne seja destruída, para que o espírito seja salvo no último dia. Olha que texto difícil. Essas pessoas eu entrego para Satanás para que sejam destruídas, para que o espírito seja salvo no último dia. O que Paulo está falando é o seguinte, tem gente que, 1 Coríntios capítulo 5, tem gente que pelo fato de estar na igreja e conhecer muito a Deus, não tem mais o que você fale. Aquela pessoa não tem mais texto. Que texto que eu vou falar para ele? O que eu vou falar para essa pessoa? Já orei pela pessoa, já jejuei pela pessoa, já clamei pela pessoa. A pessoa não muda. A última esperança que Paulo teve, ele falou assim, ó, que vá para o mundo, que quebre a cara,
que Satanás destrua essa pessoa, para que haja alguma esperança de que ela volte para a igreja arrependida para ser tratada. Isso eu não quero que ninguém passe por isso. Eu gostaria que todos amassem a Jesus simplesmente pelo que Ele é e chegassem na presença de Deus sem estar com a cara quebrada. Mas infelizmente não é assim que acontece. Infelizmente as pessoas elas esperam primeiro quebrarem a cara, primeiro elas são destruídas, primeiro elas são arrebentadas, aí elas chegam em cacos para que Deus trate os cacos. Não precisava ser assim. Você não precisa ser assim. Você não precisa que esse seu pecado seja trazido à tona. Você não precisa que esse pecado te leve para o mundo. Você não precisa que esse pecado te leve a ser quebrado para que então Deus venha te tratar. Você não precisa disso. Eu não quero que Deus queime o seu filme. Eu quero que Deus, eu gostaria muito que Deus ele te tratasse na intimidade sem ser com dor. Mas infelizmente não é no amor, a maioria é com dor, comigo foi. Eu me converti no dia em que o pastor pegou aquele texto cheio de pecados e jogou na minha cara e falou: Dani, esse é você. E naquele dia eu tive ódio dele, eu falei: quem esse cara pensa que ele é? Por quem ele é para ficar falando isso de mim? Como assim? Só que quando eu cheguei na minha casa e parei e pensei, eu falei: meu Deus, eu sou esse cara. Eu fiz tudo isso que ele falou. Eu realmente fiz tudo isso que ele falou. Realmente eu sou essa pessoa. Ele não está errado. E aquilo me trouxe cura. Foi cura, porque eu passei 5 meses no meu quarto lendo a Bíblia e ninguém acreditava em mim. Isso que era terrível. Eu ia para a igreja tomar ceia e as pessoas não sentavam comigo, você acredita? Eu ia falar alguma coisa, as pessoas olhavam para mim com aquela cara de tá, você, né? Você que fez tudo aquilo. Porque você já viu, né? Quando alguém descobre um pecado seu, a igreja inteira fica sabendo. O pessoal não consegue. Dani, eu já tive um cachorro com seu sobrenome. O nome dele era Lindo? Não, era Bolinha. Olha só. Eu passei 5 meses no meu quarto lá procurando a Deus sozinho, sem ninguém. E eu quero falar outra coisa pra você. Se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem que aprender a ser traído, como diz o pastor Deli, e você tem que aprender a ser sozinho. Você tem que aprender a você e Jesus serem suficientes. Você não pode esperar que pessoas te somem. Você não pode. Que pessoas te completem. Não pode esperar que pessoa te complete. Quem te completa é o Espírito Santo de Deus. E pessoas somam. E aí, quando ele me trouxe à tona o meu pecado, aí me veio o arrependimento e me veio a cura, cara. E engraçado isso, né? Porque se for para que eu cresça, que Deus me diminua. Se for para que eu conheça Deus de verdade, que Ele quebre o meu coração. Se for para que eu saia daquele abismo de prisão espiritual que eu estava, mesmo dentro da igreja, que Deus traga à tona todos os seus pecados. E eu peço agora, em nome de Jesus, que você que está me assistindo, se você tem pecado oculto, que o Senhor traga à tona. Que o Senhor queime o seu filme. Que o Senhor te envergonhe perante a igreja inteira. Eu não estou nem aí. Se isso for necessário para que você cresça, para que você conheça Deus de verdade, que você seja envergonhado agora, em nome de Jesus. E você acha que essa palavra é dura? Você acha que essa palavra é pesada? É porque você não sabe o que é o inferno, cara. É porque você não sabe o que é ir para o inferno. Deus, Jesus, Jesus, Senhor, Senhor, em seu nome expulsamos demônios, em seu nome fizemos maravilhas, eu nunca vos conheci. Essas pessoas estavam dentro da igreja, essas pessoas pregavam, essas pessoas tinham ministério, essas pessoas eram pastores, líderes de louvor, essas pessoas eram líder de intercessão, líder de jovens, e eram pessoas que nunca conheceram a Jesus. Por quê? Porque algum pecado oculto prendeu elas ali dentro, porque o Senhor Jesus, ele viu que a pessoa estava presa em algum pecado, e ele vai trazer à tona, e esse pecado vai servir para o seu crescimento. Olha a loucura! Quero terminar esse ao vivo lendo 2 Coríntios 7:10. 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Fala assim, a partir do verso 9, Paulo fala assim: agora eu fico tranquilo, porque vocês foram entristecidos. Aliás, desculpa, li errado. Vou ler de novo. 2 Coríntios 7, 9. Ele fala assim: eu agora estou tranquilo, não porque vocês ficaram tristes, mas porque vocês ficaram tristes, vocês foram entristecidos para o arrependimento. Por quê? Porque quando Paulo escreve a carta de 1 Coríntios, ele bate doído na igreja. E a igreja fica muito triste, tem pessoas que ficam até depressivas. Então ele escreve a segunda carta aos Coríntios. A segunda carta aos Coríntios é um consolo de pai.
Lembra quando você apanhava no bumbum porque fez coisa errada? Seu pai batia, 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 e você chorava, você tinha ódio do seu pai, depois seu pai mandava você ir lá e dar um abraço nele e dizia que te ama? É a segunda carta de Coríntios. Ele fala assim, vocês foram entristecidos segundo Deus. Olha só no verso 10. Pois a tristeza, segundo Deus, traz arrependimento e salvação. Mas a tristeza, segundo o mundo, a morte. Se o mundo te deixa triste, a sua tendência é ficar depressivo e deprimido e morrer. Mas quando você é entristecido por Deus, aquela tristeza te traz mudança. Eu anotei aqui 4 coisas que a tristeza de Deus trouxe na minha vida. Primeira coisa que a tristeza, quando ela é de Deus pelo meu pecado, consequência de tudo isso que eu estou falando até agora, primeiro, o Pai te corrige para te colocar na rota. Então a tristeza de Deus, ela me coloca no caminho. O meu alvo é Cristo, Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Aquele pecado me machuca, mas ele me traz para andar no caminho de Deus. Primeiro caso. Segundo, para quebrar o seu orgulho. Deus não habita em coração onde o Senhor é você mesmo. Deus não habita na vida de quem se julga o mais poderoso, a mais poderosa. Eu sou o pregador das galáxias. Eu sou o melhor empresário. Eu sou muito bom. Eu sou o Mother Flowers in the table in the tonight in the Red Bull Hadouken, the powerful Red Power Rangers. Esse sou eu, velho. Não, se você tem esse espírito altivo, Deus te quebra para que você entenda que Deus é Ele, tá? No seu coração, olha só o que eu vou falar agora que é profundo isso, guarde isso para sempre. No seu coração, você tem uma cruz e você tem um trono. Alguém tem que ficar morto na cruz e alguém tem que reinar no trono. Você escolhe primeiro e depois Deus escolhe o que sobra. Se você quiser ficar no trono da sua vida, Jesus está morto na cruz. Mas se você morrer na cruz da sua vida, Jesus fica no trono. Se você morrer para si mesmo, Jesus reina. Então, primeira coisa, Jesus ele te coloca no caminho. Segunda, ele quebra o teu orgulho. Terceiro, ele te faz confessar o seu pecado e alcançar misericórdia. Porque enquanto você continua orando, enquanto você continua buscando a Deus, mas aquele pecado é constante na sua vida, então não houve arrependimento, houve remorso. É bem diferente. Remorso, você só fica tristinho e depois você faz de novo. Tristinho, faz de novo. Tristinho, faz de novo. Arrependimento, você muda. Você não é mais a mesma pessoa. E a última coisa que Deus faz, ele restabelece o seu ministério. Quando Deus ele te faz ficar triste, para que você se arrependa e arrume, Deus ele traz de volta o seu ministério. O que é ministério? É o chamado de Deus em ação na sua vida. Ele vai te usar para ganhar almas, seja com louvor, seja com pregação, seja com texto, seja orando, seja abraçando, seja consolando, seja amando, seja fazendo comida. Tem pessoas que me chamam para tomar um café. Essa semana uma senhora com a filha dela, amadas, as duas amadas. Eu vou falar, a Graça e a Ellen, amadas as duas. Chamaram eu e Eli para tomar um café na casa dela. E ela nos tratou tão bem. Ela fez uma torta de frango com requeijão tão gostosa que eu saí de lá abençoado, eu me senti amado. Ela foi bênção na minha vida fazendo uma torta. Dá para entender? Isso é ministério. É um dos ministérios. Então Deus ele te faz se arrepender para te colocar na reta. Ele faz você ficar triste e se arrepender. Ele queima o seu filme para quebrar o teu orgulho. Ele faz você queimar o teu filme, trazer arrependimento para que ele habite no seu coração. E no último ponto, para que você faça parte do reino de Deus, exercendo o seu ministério. Provérbios capítulo 28, verso 13. Ele diz assim: aquele que confessa os seus pecados e deixa de praticá-los, alcança misericórdia. Mas aquele que encobre as suas transgressões, esse nunca vai prosperar. Então que em nome de Jesus você entregue a Deus esse seu pecado escondidinho. Se você entregue a Deus isso aí, você sabe do que eu estou falando. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que te afasta de Deus. Você sabe, eu não preciso nem falar. Então a minha oração hoje é para que você entregue isso. E se você não entregar e abandonar, que Deus traga à tona. Para queimar o teu filme, mas para te trazer uma vida nova diante da presença dele em santidade. Amém? Essa era a palavra de hoje. Deus abençoe vocês. Sou descansado, amo vocês de verdade. E daqui a pouco estaremos em Pinda pregando o evangelho. Ore por nós. Pessoal dos fiéis, vocês são amados demais. Vocês cuidam muito da gente. Obrigado pela vida de vocês. Viu? Ingrid, ó, fala em fiéis, ó a Ingrid aí, ó. Falando aleluia. Marina,
Manda uma mensagem para mim, filha. Giovanni Felipeto, a paz. Bruna Silper, a paz. Agna del Sol, nossa, que nome chique. José Marcelo, valeu, meu amigo. Bruna, Deus abençoe, querido. É isso aí. Um abraço para Eli, gosto da boca grande dela. Carol Jansen. Eu também gosto de um monte de beijo daquela boca grande. Tchau.